Então, Salmo 42, vamos ver a partir do versículo 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Ou por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a pressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de estar hoje reunidos aqui como igreja. E eu quero, sim, concordar com a minha esposa quando ela abriu o culto hoje, dizendo que não é mais um culto, mas é o culto, hoje é o dia. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ó Deus, então, nós precisamos estar atentos de que agora é o momento do Senhor falar conosco. Nós precisamos estar atentos que o ontem já passou, o amanhã ainda não nos pertence. E nós temos o agora para ouvir a sua voz, para deixar, para permitir, para clamar que o teu Espírito venha trabalhando em nós, ó Deus, e que nós possamos cooperar com Ele. Queremos entender o que significa ser cooperador com o Senhor. Como quando Paulo diz, nós somos cooperadores de Deus. Quando ele pregava o Evangelho, diz que ele cooperava com o Senhor. Então, Deus, muitas vezes nós precisamos cooperar com o Senhor e entender, Deus, qual é a nossa parte e qual é o clamor que deve haver em nosso coração, qual é a expectativa, qual é o anseio. Ó Deus, e o que é aquilo que o Senhor quer ministrar às nossas vidas? Nós amamos o Senhor. Deus, eu não tenho dúvidas de que cada um que está aqui, cada um que ligar o seu computador, abrir o seu celular, que acessar esse site, essa pregação um dia, ó Deus, é porque tem desejo de ouvir a sua voz. Então nós colocamos diante de Ti este tempo para que o Senhor ministre ao nosso coração e sejamos fortalecidos em nome de Jesus. Amém, queridos? Quantos têm sede de Deus? Deixa eu ver. Glória a Deus. Vamos dar uma visão geral sobre o Salmo antes de entrar naquilo que eu quero falar nessa manhã. Então esse Salmo é dos filhos de Corá. Está aí no segundo livro, né? O livro de Salmos, na verdade, são, parece que 5 livros que são divididos, e aí você tem vários livros. E aqui começa o segundo livro, no Salmo 42. E nós entendemos que o salmista, ele está no norte de Israel. Lá no versículo 6, ele diz: eu lembro de ti aqui desde a terra do Jordão, das alturas do Monte Hermon. O Monte Hermon é no extremo norte de Israel. E nós vemos então que ele está lá no norte de Israel. E esse salmo revela alguém que estava exilado ou estava distante do culto público ao Senhor. Porque o culto público ao Senhor acontecia lá em Jerusalém, no sul de Israel. Então ele está distante. E aqui
parece-me que ele está rodeado de inimigos, ele está impossibilitado, porque ele fala, eu lembro de quando eu conduzia o povo, né, com alegria, em procissão, com cânticos, com júbilo. Me parece também que ele era não apenas alguém que participava da procissão ou dessa viagem. Nós sabemos que as festas e as celebrações do povo de Israel, quando eles iam para Jerusalém, eles iam cantando. Nós temos vários salmos, eu mesmo já preguei aqui sobre salmos, que são cânticos de romagem, cânticos que eles cantavam, entoavam enquanto faziam a sua romaria, por isso cântico de romagem. Então, havia festas e celebrações onde todo o povo afluía para Jerusalém. Mas nós entendemos que este homem ele está exilado disso, ele não está podendo fazer isso, porque ele conduziu o povo em louvor, mas agora não está podendo mais fazer isso. Então, parece também que ele está sendo insultado pelos inimigos. Olha, o seu Deus, onde está? Não é? Então, ele está impossibilitado. Mais do que isso, ele está sendo zombado e ele está sendo afligido por aqueles que não tinham a fé que ele tinha. Então, vendo a tristeza dele, percebendo que ele gostaria de fazer essa viagem, estar em Jerusalém, não podendo, as pessoas zombavam dele. Ué, onde está o seu Deus? Talvez eu e você vamos nos identificando aí com algumas coisas, né? Então, no versículo 4, ele fala, lembro-me destas coisas, dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre alegria, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Nós vemos aqui alguém que amava a Deus, que estava com sede de Deus, mas também estava numa profunda tristeza, numa profunda angústia, porque não estava podendo viver aquilo que Deus tinha o chamado para viver. Então ele estava angustiado, ele estava entristecido. Então este salmo revela aí uma profunda angústia, mas também mostra uma confiança em Deus. A última parte do salmo, lá no versículo 11, a parte B do versículo, ele falando para si mesmo. Espere em Deus, falando para a sua própria alma, espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, diante das afrontas que este homem estava recebendo e diante da tristeza, revela-se aí uma profunda angústia e também uma sede de Deus, quando ele começa o salmo dizendo, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? O teu Deus, onde está? E ele revela aqui uma profunda tristeza. Olha, no versículo 10, outra versão diz, até os meus ossos sofrem agonia mortal, e os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? O tempo todo. O tempo todo sendo questionado. Eu queria então, depois de apresentar aí algumas coisas, características sobre esse salmo, eu quero trazer para a nossa realidade hoje. Gostaria de fazer algumas ponderações para a nossa realidade. Outro dia, estava vendo o noticiário e comecei a ver tanta coisa, irmãos. Longe aqui como se diz, de falar o certo ou errado, não é isso. Eu estou dizendo da angústia que sobreveio ao meu coração. Então, durante a semana, eu lembro que eu estava vendo algo assim, de longe, nem estava perto da televisão, estava longe, mas estava vendo e eu sabia do que estava se tratando. Estava ali mostrando uma juíza que não permitiu que uma criança de 10 ou 11 anos cometesse o aborto. Então, está um forfé, como se diz aí, né, na gíria, aqui no Brasil sobre isso. Uma menina de 10 anos que foi violentada, depois soube-se, parece que não, que ela tinha um caso morava com outro menino e eles tinham esse caso. Então, olha a situação, dentro da casa, e essa menina veio engravidar. Aí a juíza, defendendo a vida, está sendo questionada por defender a vida. E, irmãos, uma bagunça. E eu comecei a olhar aquilo. Daqui a pouco mudou a notícia e apareceu um homem espancando uma mulher. Então, não sei se você viu, é um colega de trabalho que espancou a chefe no meio do escritório, numa repartição.
pública, no meio do escritório. O cara foi, depois apareceu o rosto da mulher com um olho desse tamanho. Eu falei assim, misericórdia, Senhor. E eu comecei a ver essas coisas. Depois comecei a ver também as notícias do governo, de pastores sendo acusados de propina e coisas. Eu não sei se é verdade, se não é, mas assim, a situação começou a trazer uma angústia no meu coração. Tamanho o desafio para pregar o Evangelho. E eu comecei a pensar, Senhor, como é que nós vamos pregar o Evangelho para mudar essa realidade? Deus, de tantas lutas e tantas situações e tantas questões e tantos problemas e tantos, eu comecei a me sentir pequeno diante do desafio, e aí começou a angustiar o meu coração. E aí eu comecei a lembrar de situações que nós vivemos na família, de enfermidade, de coisas, de problemas de casamento, de outras pessoas, de situações na igreja, de enfermidade, de todo tipo de coisa. Eu falei assim, Deus, nós precisamos de um mover do Senhor, porque eu, na minha força, não tenho condições de mudar isso. O que eu posso fazer? Eu posso crer, eu posso orar, eu posso pregar, eu preciso da tua unção, eu preciso da tua graça, eu preciso ser revestido pelo Senhor, porque eu, quando olho tudo isso, eu me desanimo, mas quando eu olho para o Senhor, eu me animo. E eu tive esse embate ali comigo mesmo. E comecei então a ficar angustiado. Parece que as situações começam a perguntar para mim, aonde está o seu Deus? Irmãos, talvez você também esteja passando por isso. Num momento de luta, num momento de angústia, de dor, de situações difíceis. E talvez essas situações, as circunstâncias começam a gritar no seu ouvido, aonde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? O teu Deus, onde está? Então, situações que nos trazem angústia. E uma vez angustiados, a quem nós recorremos? Ou o que nós buscamos? Diante do quadro, o que é que eu e você podemos fazer? A quem nós vamos recorrer? A quem nós vamos solicitar ajuda? Ou a que nós vamos nos apegar? O que é que vai trazer segurança para nós? Será o dinheiro? Será uma situação econômica boa, estável? Será um casamento? O que é que vai trazer segurança? Então, o que é que nós buscamos diante da angústia? Antes de nós continuarmos caminhando um pouco sobre isso, gostaria de falar um pouco sobre a raiz da angústia. É claro que este irmão, esse salmista, estava muito angustiado. Ele diz que estava profundamente triste. E a raiz dessa angústia, qual é? Como eu estava dizendo, então, situações nos afrontando são uma raiz. Ele continua falando, irmãos, e olha só, no versículo 6, ele diz que estava tão profundamente abalado, que ele aproveitou ali aquela situação que estava ao seu redor para descrever como ele se sentia. Olha só o versículo 6. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti aqui nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Então ele usa aqui questões do seu dia a dia, da sua geografia, onde ele estava, para então, assim, ter revelação da situação que estava sobre ele. E eu achei legal aqui, gostei demais quando o pastor Paulo começou a cantar, né? Como os montes em Jerusalém, assim é o Senhor à volta do seu povo. São situações da geografia, do dia a dia, que nos relembram, nos remetem a quem Deus é e como nós podemos então nos identificar com Ele. Aqui, na verdade, irmãos, o versículo 7 é um pouco difícil, né? Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Vamos falar a verdade, irmãos, é poético, mas é difícil, vocês concordam comigo? Né? É bonito, né? Gente, que coisa. Na verdade, ali o Monte Hermon, ele tinha um degelo, e na época do degelo, então, muitas águas se avolumavam e começavam a descer sobre aquele monte, e eles ajudavam a formar o Rio Jordão. E ali, as catadupas são nada mais do que cachoeiras ou correntezas de águas. O abismo fala ali da queda de água. Então, ele começou a olhar aquilo ali e falou assim, olha, eu me sinto como se estivesse sendo levado por essas águas. Quem já tomou um caldo aqui, irmãos, no mar? Deixa eu ver. Quando a onda te pega e você não sabe nem para onde você está indo, irmãos.
Você não sabe se está indo para baixo, está indo para cima, você levanta desesperado, o que você quer é respirar. E ele se sentia assim. As ondas e vagas também falam de grandes ondas, de turbulência. Então, quando ele olhou aquela situação, ele se descreveu: a minha vida está numa turbulência, eu estou desse jeito. É isso que ele está dizendo. Esta era a situação daquele homem. E talvez esta seja a situação de alguém que está aqui devido a uma circunstância que está enfrentando. De repente não sabe mais o que acontece, é tanta coisa que vem, parece que uma notícia vem e a outra vem também, e são situações que vêm se avolumando e vão crescendo como ondas, e vão crescendo como águas turbulentas e começam então a sobrevir às nossas vidas, e a pessoa se sente angustiada, e ela se sente ali com desejo de viver algo em Deus. Então eu quero citar aqui duas fontes de angústia. A primeira são claramente os problemas e as lutas que nós atravessamos. E são causas lícitas. Eu não vou dizer para você que você não pode se sentir angustiado. Não, irmão, pode sim. É verdade, eu também me sinto, você se sente e faz parte da vida. Não tem problema. Ainda que nós neguemos e digamos que está tudo bem, nós sabemos o que passa dentro de nós. Nós sabemos as lutas que temos. Nós sabemos, talvez, as dúvidas, incertezas em relação àquilo que enfrentamos. Cada um de nós aqui sabe o que está enfrentando e sabe o que está passando. Esta é uma fonte da angústia. Mas eu gostaria de falar também sobre uma segunda fonte de angústia, que são desafios para viver o que Deus tem para nós, que é uma angústia gerada pelo Espírito de Deus, que é um clamor que está lá no íntimo do coração de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um adolescente. É um clamor que é gerado pelo Espírito. São lágrimas que começam a descer dos nossos olhos, quando nós estamos diante de Deus, quando nós estamos diante da sua presença, quando nós estamos aqui diante de uma proposta do Altíssimo. Então é gerada aí uma angústia, porque talvez eu tenha que abrir mão de algo para viver aquilo, ou então eu não consigo viver aquilo que o Senhor está me propondo. Eu sei que é verdade, mas eu tenho lutas. Ontem aqui, durante o Desconect, eu fui orar com uma jovem, chamei uma outra irmã para estar junto comigo, pedi para ela colocar a mão no coração daquela irmã, coloca a mão no coração dela. Eu falei assim: o Senhor está pedindo o seu coração. Eu não sei o que é, mas eu senti no meu espírito que era um momento de decisão. E esse momento de decisão, irmãos, gera angústia. Então ela começou a chorar na presença do Senhor. Uma angústia gerada pelo Espírito para mostrar para ela que há algo para viver, que há algo para experimentar, que há um caminho proposto, que há algo que Deus tem para nós vivermos nele, através do seu poder, da sua promessa, da sua capacidade. Não tem a ver conosco, porque nós não podemos produzir nada, mas tem a ver com uma rendição da minha vida à sua vontade, aos seus propósitos. Então é uma angústia que é gerada no nosso coração. Nós podemos estar muito bem. E podemos então, de repente, entender que Deus tem mais para nós. Deus tem mais para a minha vida. Deus tem mais para fazer através da minha vida. Há um desejo de Deus plantado pelo próprio Espírito no meu coração, de realizar o seu chamado para a minha vida. Há um desejo de Deus aí plantado no teu coração, querido, que de vez em quando ele sobe. Aquele momento que você está ouvindo aquele louvor, aquele momento que você está na sua casa orando, aquele momento que de repente você está ali, o Espírito Santo te pega, e você, quando se vê chorando, se vê ali clamando por Deus, com vontade de fazer coisa, vou começar um jejum. Eu vou aqui falar algo do meu amigo, do pastor Paulo. Nós estávamos num culto, onde havia um irmão ministrando. Esse irmão chegou para o pastor Paulo e falou algo no seu ouvido, eu não sei o que foi. A gente ninguém sabia o que era, mas a gente tinha ido junto para outra cidade, fomos de carro. Quando nós voltamos ali, o pastor Paulo falou para mim assim: eu estou começando um jejum de 3 dias. Eu falei: o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, irmãos? O Espírito Santo gerou uma angústia no coração desse homem. E ele então respondeu a isso.
Há uma fonte de angústia que é causada por dificuldades, que é causada por afrontas, que é causada por problemas, por enfermidades, por qualquer tipo de coisa. E realmente ela existe, eu não vou negá-la. Não estou aqui pregando vitória acima de qualquer coisa, não. Nós vamos ter que lutar e vamos ter que crer em Deus e clamar pelas suas promessas. E vamos viver em angústia, sem nenhum problema. Mas também estou dizendo que existe um segundo tipo de angústia. E esse segundo tipo de angústia é aquele que Deus gera no nosso coração. Irmãos, e aí nós começamos a olhar para as situações. Está tudo bem, está tudo certo. Meu casamento está uma bênção. Eu estou com as minhas finanças equilibradas. Está tudo maravilhoso, está tudo andando bem. Mas há uma angústia no meu coração. Há uma angústia por mais de Deus. Há uma angústia por viver o ministério de Deus. Há um desejo de viver aquilo que só Deus pode fazer. Eu não posso gerar na minha força. Eu não posso gerar na minha vida. Eu não posso gerar com as minhas atitudes. Mas eu posso clamar a Deus. E então, essa angústia, da angústia gera-se então uma sede. Como o salmista reagiu à angústia que ele estava enfrentando? A angústia está estabelecida, está colocada. E aí? Como nós vamos reagir? Irmãos, ele pregou para ele mesmo. Como assim, pastor? É verdade. Ele foi lá, ficou olhando no espelho e falou assim: ô minha alma, por que você está abatida? Quem já pregou para si mesmo? Deixa eu ver. É um bom caminho. Na verdade, é um caminho bíblico, irmãos. Nós estamos vendo aqui. Olha só o versículo 5 do Salmo 42. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O abatimento é uma coisa. O abatimento é quando você fica desanimado, você vê o tamanho da luta e você realmente fica um pouco prostrado, você se abate. Mas este homem estava num segundo nível, estava perturbado. Não apenas abatido, mas agora ele revela então um nível maior, estava perturbado, ele estava inquieto, ele estava indignado. E ele fala: por que você está perturbada? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Novamente no versículo 11 ele repete as mesmas palavras: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então a pergunta que eu preciso responder, eu e você, nós que estamos aqui hoje, a pergunta que nós precisamos entender e enfrentar e responder de uma forma satisfatória é: como eu vou agir ou reagir à inquietação, à angústia, ao abatimento, ao desânimo e às perturbações da minha alma? Como é que nós vamos reagir? Como que eu devo reagir à minha tristeza, à minha falta de habilidade, à minha falta de capacidade de gerar algo novo? Como que eu vou reagir à minha falta de poder para mudar uma situação? Talvez, irmãos, tem dia que você olha para o outro e fala assim: eu queria abrir a cabeça desse cara e botar a Bíblia dentro e fechar de novo. Mas nós não podemos fazer isso. Como é que eu vou reagir a essa incapacidade? Às vezes eu gostaria de fazer isso com um genro meu, com as minhas filhas não, mas com um genro sim. Meu genro está aí, né? Abrir a cabeça e botar a Bíblia, meu genro é homem de Deus. São situações, irmãos, que nós não podemos, e aí? Às vezes, vamos ser sinceros, a gente queria abrir a nossa própria cabeça, irmãos. Tem hora que eu tenho vontade de olhar para o espelho e falar assim: ô cabeçudo. Olhar para a pessoa que está na frente do espelho e falar assim: ô cabeçudo. Larga a mão de ser... Né? Você sabe o que você falaria para você mesmo. O que eu falaria para mim mesmo é muito íntimo, tá, irmãos? Então o salmista ele começou a pregar para ele mesmo: ei, peraí, cara, põe a sua esperança no Senhor. Então nós precisamos estar diante dessas circunstâncias que querem trazer angústia e abatimento e falar assim: peraí, confie em Deus. Ele enviou o seu próprio filho para morrer no nosso lugar. Como que ele não vai me abençoar? Ele demonstrou o seu amor para comigo. Ele me justificou, sendo eu pecador, ele me amou. Ele me amou, ele se entregou por mim.
Não, peraí, eu realmente não posso fazer isso, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece diante da angústia, diante dessas dificuldades, Ele me fortalece. Então eu começo a pregar para mim mesmo, falo assim, Ele é a minha salvação, eu posso entrar na presença do Pai, através do novo e vivo caminho que Jesus abriu para mim, eu posso entrar na presença de Deus. Olha, você está abatido, está tudo bem, mas há um caminho, há aí algo para você viver, então comece a pregar para você mesmo. Foi dessa forma que aquele salmista enfrentou a sua angústia. E esse tipo de pregação dele para si mesmo gerou então algo no seu coração. E esse algo era uma sede de Deus. E aí no versículo 1, vamos ler novamente. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Então, essa pregação, veja que o Salmo, vocês concordam comigo que essa situação na vida do irmão que escreveu esse Salmo, desse salmista, ela não aconteceu enquanto ele estava escrevendo o Salmo. Ele já estava tratando com a sua angústia, ele já estava sendo afrontado pelos seus inimigos, ele já estava exilado de Deus, ele estava distante da presença do templo lá em Jerusalém, ele já estava, essa era a situação que já vinha sobre ele, quando ele escreveu o Salmo. Ele já havia meditado, já havia pregado para si mesmo, ele estava simplesmente colocando ali aquilo que ele estava vivendo. Então, de repente, essa situação toda, sabe o que gerou nele essa angústia? Gerou uma sede de Deus. E ele compara essa sede à corça que anseia por águas correntes. Irmãos, eu já ouvi de tudo. Imagino que você também já viu. Se você for procurar os estudos, como é que a corça ansiava por águas correntes. Tem gente que diz que era para fugir do predador, que ela entrava na água para fugir do predador. Tem gente que diz que é porque ela caminhava longos períodos, ficava com sede, aí quando ela sentia o cheiro da água, ela corria desesperada ali para tomar água. Tem de tudo, irmãos, não importa. Se é para fugir de uma coisa, para fugir de outra, tal. O que importa é o seguinte, havia alguma coisa nesse animal que chamou a atenção do salmista, alguma coisa que ela fazia. Por que ele não escreveu assim, como a coruja anseia pelas águas? Por que ele não escreveu como a raposa anseia pelas águas? Ou como os urubus? Não, ele falou como a corça. Por quê? Porque havia alguma coisa nesse animal que eu não sei o que era, mas que eu quero ter essa sede, eu quero ansiar pela presença de Deus, eu preciso desse Deus, eu preciso. Então, quando ele viu isso, irmãos, eu realmente não sei o que era, mas era algo diferente, que chamou a atenção dele. Irmãos, e nós muitas vezes estamos presos na nossa angústia, presos nas nossas lutas, presos nas nossas incapacidades, não importa se a sua angústia é gerada, produzida por problemas ou por fome e sede de Deus, mas nós precisamos então que essa angústia gere uma sede no nosso coração, e aí nós precisamos falar assim, eu tenho sede de Deus, um anseio diferente das outras pessoas que não conhecem a Deus. Um anseio diferente daqueles que estão por aí. Não, irmãos, eu tenho um anseio, não é como a coruja, não é como um urubu, não é como um leão, não é como nenhum outro tipo de animal, é como a corça, porque ela está desesperada, ela faz algo, ela mostra que precisa da presença da água. Então, quando o salmista diz, eu tenho sede de ti, eu tenho sede de Deus, a minha alma anseia por ti, a minha alma tem sede de ti, tem sede de Deus. O que ele está querendo dizer? Irmãos, o que é ter sede de Deus? O que é ter sede de Deus? Ter sede de Deus, irmãos, é ter desejo profundo de estar na sua presença. De estar na sua presença. Eu já compartilhei aqui com o pastor Fabiano, com alguns irmãos. Tem dia, irmãos, que eu estou em casa e está chegando a hora de eu vir para o culto, para pregar. E eu tenho que vir pregar. E eu estou ali em casa, mas eu estou no meu teclado, às vezes estou no meu violão, estou ali adorando a Deus. E eu estou numa presença tão gostosa que eu vou dizer para vocês, irmãos. Eu não tenho vontade de vir pregar, eu queria ficar lá. Não é sempre. Eu gostaria que fosse sempre.
Porque você está ali na presença de Deus, irmãos, não tem lugar melhor para estar do que na presença do Senhor. É ali que Ele nos renova, é ali que Ele nos liberta, é ali que Ele nos revela a sua perfeita vontade, é ali que nós podemos contemplá-lo, contemplar a sua formosura. Ele é lindo, irmãos, os seus planos são maravilhosos. É ali então que a minha vida está em contraste com a sua santidade. É ali diante de Deus que eu me percebo pecador, que eu me percebo incapaz, mas é ali também que eu percebo a sua graça sendo derramada sobre a minha vida. É ali na presença de Deus, irmãos, que nós percebemos que não somos dignos, mas o sangue do Senhor Jesus está sobre nós, e então nos permite estar ali na sua presença, e nós podemos entrar com confiança, não nas nossas atitudes ou na nossa santidade, mas porque Ele nos justificou, o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado, de toda injustiça, e nós então podemos entrar ali na presença do Senhor, e aprender dele coisas tremendas. Ele vai falar para mim, como falou, olha, ame a sua esposa, cuida dela, ela é minha filha, ame. E é ali na presença de Deus que Ele vai falar, dê o melhor para as suas filhas. Olha, você tem caminhado desta forma, você está errado nisso, você tem errado ali, mas olha, eu estou contigo, ame as suas filhas. É ali na presença do Senhor que Deus vai falar, como um dia falou comigo. Deus falou assim, se eu fosse tratar você da maneira como você tem tratado a Fernanda e a Flávia, o que seria de você? Quando elas eram adolescentes. E ali eu percebi que eu estava falhando, que eu estava errando. E ali na presença do Senhor que Ele me corrige com amor, é na sua presença que Ele derrama da sua graça, é na sua presença que eu tenho, irmãos, revelação do perdão de Deus. É ali quando Isaías viu o Senhor sentado no alto e sublime trono, e teve o que, irmãos? Revelação de quem Ele era. Ai de mim, sou homem de lábios impuros, mas é ali também que saiu a brasa do altar e tocou nos seus lábios, é ali que nós vemos que somos incapazes, mas somos capacitados. É ali que vemos que somos pecadores, mas somos perdoados. É ali que vemos a grandeza dos seus planos, dos seus projetos e contrastamos com aquilo que temos vivido e percebemos o quão longe estamos dele. Mas é ali que ele fala, eu sou contigo, não te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. É ali na sua presença que a palavra é imprimida no meu coração, é impressa no meu coração, é ali na sua presença que a sua glória se manifesta e eu o admiro. Orestrepa periucromeme otramiandei. Danorastribia. Eu admiro a Ele. É ali, irmãos, que nós o admiramos por quem Ele é. Ele é maravilhoso, poderoso, o Criador de todas as coisas. Então, eu tenho sede de Deus. O que quer dizer isso? Eu tenho sede da sua presença. Eu tenho sede de Deus. O que quer dizer? Eu tenho sede da sua palavra. Irmãos, é a palavra revelada a nós. É a palavra sendo ministrada no nosso coração. Eu tenho sede de Deus. O que é isso? É o seu agir. Eu tenho sede do agir de Deus, porque eu não consigo vencer na minha força, eu não consigo ser quem eu preciso ser na minha habilidade, eu não consigo, então eu tenho sede. Deus vem fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Irmãos, eu não sei porque Deus me escolheu, eu não sei porque Deus te escolheu, eu não sei porque Deus desejou fazer o homem à sua imagem e sua semelhança, eu não sei, irmãos. Mas Ele escolheu, e Ele proveu um caminho de cura, de libertação. Ele enviou o Seu Filho para morrer no nosso lugar, para mudar a nossa natureza pecaminosa, para nos transformar. Nós somos nova criação em Cristo Jesus. É ali na Sua presença que eu tenho sede, e eu tenho sede do Seu poder. Eu tenho sede do poder de Deus, o poder que liberta, o poder que cura, o poder que transforma, o poder de Deus que faz aquilo que eu e você não podemos fazer. Nós temos sede do poder de Deus, como diz o salmista, buscai o Senhor e o seu poder. Não é errado, pelo contrário, é errado não buscar o poder de Deus. É errado quando não buscamos o poder de Deus. O certo é buscar o Senhor e o seu poder.
Esse é o certo, irmãos. É ali que, na presença, quando o salmista diz, eu tenho sede de ti. Sede do quê, irmão? Sede de uma capacitação sobrenatural. Mas essa sede para o salmista veio quando ele começou a pregar para si mesmo, porque a realidade dele era de desânimo, era de um exílio. Ele estava exilado da presença de Deus, que estava lá no templo em Jerusalém. Agora, o pior, irmãos, e aqui nós estamos no culto, não estou falando de você, né? O pior é quando a pessoa ela se autoexila, ela mesmo se afasta. Se afasta de Deus, se afasta da congregação, se afasta da festa. Irmãos, todo culto é uma festa, amém? É uma festa, é uma celebração. Sexta-feira foi tremendo aqui, os irmãos ministrando aqui, louvor e adoração, foi maravilhoso, uma presença gostosa de Deus. Ontem aqui também no Desconect foi maravilhoso. Não estou falando para você que você tem que vir todo dia, não é isso. Eu só estou dizendo que sempre que nós nos achegamos à congregação, Deus se manifesta. É por isso que esse salmista, ele tinha desejo, saudade de Deus. A geografia e os inimigos afastaram esse salmista do culto público. E quando ele estava afastado, ele então se angustiou. Eu quero dizer nessa manhã que estar afastado de Deus, estar afastado dos propósitos de Deus, deveria gerar angústia naqueles que conhecem a Deus. Por que não gera? É porque nós estamos resistindo ao Espírito Santo. Pastor, mas é possível? A Bíblia diz que é. A Bíblia fala, não apagueis o Espírito. Estevão, no seu discurso em Atos, ele fala assim, vocês receberam a lei, mas vocês sempre resistiram ao Espírito de Deus. Por que é que não estamos angustiados? Por que é que o Espírito Santo não encontra no meu e no seu coração um lugar para trazer angústia? Onde é que estão as lágrimas? Pela sociedade, por pessoas que estão aí sofrendo, onde estão as lágrimas da igreja, que vão trazer um avivamento, um desconforto, gerado pelo próprio Deus que nos leva a buscá-lo. Porque, irmãos, se nós começarmos a pregar para nós mesmos, e se nós então permitirmos que a palavra de Deus revele-se a nós, ao nosso coração, irmãos, nós vamos sentir sede de Deus, porque esse foi o caminho que esse salmista trilhou. Ele começou a pregar para si mesmo. Por que é que você está abatido? Levanta, espera em Deus. Espera em Deus. Acredite, creia. Então essa sede veio. Irmãos, e se estivermos sedentos, por isso que eu perguntei, Deus vai nos abençoar hoje? Sim, não ou depende? Eu acho que se nós estivermos sedentos, há uma promessa para nós. Porque eu derramarei água, lá em Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre toda a tua prosperidade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Sobre quem Deus derramará água? Sobre quem, irmãos? Sobre o sedento. E aqui ele traz uma menção ao Espírito. Derramarei o meu Espírito. Derramarei água sobre o sedento, derramarei meu Espírito sobre o sedento. João 7, verso 37. Diz assim, o Senhor Jesus falando. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Mas hoje, nesse momento, o Espírito já foi dado. E a promessa continua. Quem tem sede, venha a mim e beba. A água é derramada sobre o sedento. E quem tem sede é aquele que vai a Jesus buscar.
a água que vai tirar a sede. O Espírito vai ser derramado sobre aqueles que clamarem. E Lucas diz, né, que nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito àqueles que pedirem. A graça, o poder, a capacitação do Espírito a todos aqueles que pedirem. Irmãos, nessa manhã eu quero convidar você a se levantar comigo. Levante-se. E agora eu quero orar com você. Meu irmão, se você está angustiado por causa de um ou outro problema, não está errado não. Está tudo certo. Não está errado. O errado é você permitir que esse desânimo acabe com a sua vida. Acabe com todas as suas forças. E que você então se sinta exilado de Deus. Não. O que nós precisamos fazer é clamar ao Senhor para que o seu Espírito seja derramado sobre nós. E eu quero também orar com você que sente uma angústia do Espírito. Na verdade, eu vou pedir para o Espírito produzir uma angústia no seu coração. Em nome de Jesus. Enquanto o pastor Paulo ministra uma canção, eu quero orar por você nessa manhã. Para que o Espírito esteja gerando no seu coração uma angústia. É verdade que alguns aqui já estão angustiados. Alguns já se sentem fora daquilo que Deus tem. E tem uma angústia, um desejo de viver aquilo que o Senhor tem. Eu quero clamar nessa manhã a promessa que o Senhor fez para nós. Derramarei água sobre o sedento. E se nós estivermos sedentos, Ele vai derramar sobre nós do seu Espírito, da sua graça, do seu poder. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu clamo, Deus, nesta manhã, porque muitas vezes somos angustiados pelas circunstâncias. Ficamos entristecidos porque as circunstâncias e inimigos nos afrontam, perguntando onde está o Senhor, o nosso Deus. Onde está o teu Deus? Somos angustiados, Deus. Somos realmente, muitas vezes, enfraquecidos diante dessas coisas. Mas nesta manhã, nós entendemos pela palavra do Senhor que podemos chamar a nossa atenção para o teu poder. Podemos chamar a nossa atenção para aquilo que o Senhor vai fazer. Ó Deus, e pregar para nós mesmos. Ou então, esta pregação nessa manhã está cumprindo este papel para despertar aqueles que estão angustiados, para voltar a crer no Senhor, para desejar a presença, para apresentar esta sede de Deus, do seu agir. Sede daquilo que o Senhor tem para fazer. Pai, em nome de Jesus, da mesma forma eu creio que o seu Espírito pode estar gerando agora nos nossos corações, ó Deus, um anseio pela tua presença, um anseio pelo teu agir, um anseio por libertação, um anseio, ó Deus, por cura, um anseio para viver o ministério que o Senhor nos propôs com poder, com autoridade. Deus, em nome de Jesus, eu creio. Eu quero convidar você que tem sede de Deus, você vir aqui à frente, que nós queremos ministrar sobre a sua vida nessa manhã. Nós queremos orar, irmãos, declarar que Deus é poderoso para fazer algo novo na sua vida. Nós queremos declarar que Deus vai derramar algo novo sobre a sua vida nessa manhã. Em nome de Jesus, se você deseja do Espírito, se você tem sede de Deus, se você precisa de algo novo, irmãos, este é o momento, esta é a hora de nós nos apresentarmos diante do Senhor, para viver tudo aquilo que Ele tem, para não permitir que a angústia tome conta do nosso coração a ponto de nós desistirmos. Como o salmista diz, eu estou profundamente triste, a minha alma se perturba dentro de mim, mas eu falo para mim mesmo, olha, crê em Deus, por que você está abatido? Olhe para o Senhor, olhe para o seu poder, busque o Senhor. Aleluia. Quero convidar os pastores,
Aqueles que estão dirigindo grupos de relacionamento, você que é o líder de um ministério, venha orar com os irmãos, coloque as mãos, declare algo novo, declare o mover de Deus, declare a glória, o poder, a bênção, cura, libertação. Comece a profetizar milagres, declare milagres neste lugar. Oh Deus, avivamento neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus.